Bom, gente, pra gente modificar um pouco, né, mudar um pouco a parte do cérebro que a gente estava usando, né? A gente estava em matemática 1, terminamos até a 11ª questão da primeira lista, que ajuda a gente com a sexta e a sétima listas também, não é? A gente vai agora mudar para matemática 2, ok? Matemática 2 é a parte da matemática que chama geometria, certo? E geometria, pra gente aqui no ensino fundamental, é calcular área. Calcular a medida de ângulos, áreas, perímetros, volumes, coisas desse tipo, certo? No espírito de revisão, que a gente está sempre revisando, esse primeiro bimestre eu tirei para revisar o que a gente viu ano passado, a gente vai revisar o que é área e o que é perímetro. Essa atividade aqui que eu botei como a primeira, né, a primeira atividade que a gente botou no Drive de matemática 2, ela é sobre área e perímetro e mexe um pouquinho também com álgebra, porque vocês podem reparar que tem umas letrinhas aqui, ó. Aqui é um X, aqui é outro X, aqui é outro X. Quando tem X, chama incógnita, né? Essas incógnitas, essas letrinhas, mexem um pouquinho com álgebra também. Mas o espírito da coisa aqui é área e perímetro. Antes da gente resolver essa questão aqui, que é só uma questãozinha com 7 itens, vamos lembrar o que é perímetro e como é que se calcula as áreas mais básicas, né? De quadriláteros e triângulos. Vamos aqui. Perímetro é o conceito mais básico da geometria. Perímetro, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da Avenida Perimetral, aqui de Fortaleza, né? Perímetro, a perimetral é chamada assim porque é aquilo que está em volta. Se, por exemplo, eu tivesse essa figura aqui, que nem é um ovo, nem é um círculo, nem é um elipse, enfim, alguma coisa. Perímetro é isso que circula tudo. Numa figura com pontas, que na geometria a gente chama de vértices, numa figura com vértices e lados, ou seja, são as figuras pontudas. Por exemplo, um quadrado, faz de conta que isso é um quadrado, um pentágono, um trapézio. Nessas figuras que tem pontinhas, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Isso aqui são os vértices. Isso aqui que fica entre os vértices são os lados. Numa figura com vértices e lados, o perímetro é a soma de todos os lados, dos valores de todos os lados, ok? Perímetro, a gente representa 2P. Tia, por que não só o P? Porque existe um outro conceito que é chamado de semiperímetro, que é, como o nome já está dizendo, semi é a metade. A metade do perímetro, semiperímetro, leva a letra P. Isso é convenção, gente. Lá no início, quando a matemática foi inventada, 2, 3 mil anos antes de Cristo, um monte de homens sem ter o que fazer se sentou e resolveu dar nome às coisas, certo? E quando eles deram nome ao perímetro, para a gente passar do português, perímetro, para a matemática, 2Ps, eles resolveram chamar o perímetro de 2Ps. A gente não tem o que fazer contra isso, certo? Infelizmente, é só aceitar. Repito, 2Ps é o perímetro. Um P só é o semiperímetro, que é a metade do perímetro. Então, cuidado com a representação, tá certo? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. E o semiperímetro é a metade do perímetro, beleza? Então, o perímetro, por exemplo, num quadrado, um quadrado de lado L, é lado, mais lado, mais lado, mais lado. Não é o mesmo lado? Quantas vezes apareceu? Eu tenho uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja. Quantas laranjas eu tenho? 4 laranjas. No caso do quadrado, são 4 lados. Um lado, mais um lado, mais um lado, mais um lado. O perímetro do quadrado, 4 lados. 4L. Esse L pode ser qualquer número,
tá certo? Vai depender da questão. Então, perímetro é o conceito mais básico que tem, é a soma de todos os lados. Massa, o que é área? O que é área? Área é outro conceito que tem várias formas. Cada figura tem a sua forma de calcular uma área. Mas o que é área? Para a gente lembrar o que é área, a gente tem que lembrar dos axiomas da geometria. Um axioma, essa palavra é feia pra caramba, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem a palavra. Axioma. Axioma, lembra que eu falei assim, quando lá no início da matemática, quando um bando de homens desocupados se sentou para dar nome às coisas? Pronto. Quando esses homens se sentaram para dar nome às coisas, aquilo que eles não conseguiam definir, por exemplo, o tempo. Se eu perguntar para alguém o que é tempo, tia, é o que o relógio marca. Não, o relógio marca o tempo, mas o que é tempo? Eu sei, por exemplo, definir uma distância. A distância daqui até a escola. É o espaço que eu vou percorrer, é a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer. Mas e o que é tempo? Tempo é uma coisa que não tem definição. Na matemática, o que não tem definição é um axioma. E existem 3 axiomas na geometria que a gente tem que lembrar o que é. O que é um ponto? O que é um ponto, gente? Se eu perguntar para você, me define aí o que é um ponto. Tia, é isso aqui. Certo, o que é isso aí? Se eu quiser aumentar mais um pouquinho, isso continua sendo um ponto? Se eu quiser aumentar mais um pouquinho, isso continua sendo um ponto? Porque depende do referencial, né? Se eu estiver vendo lá de cima do telhado, isso aqui vai estar um pontinho bem miudinho. Se você estiver num avião, uma pessoa é um ponto. Porque é um pontinho bem pequenininho lá embaixo, né? Ponto não tem definição. É uma medida infinitesimalmente pequena. Mas o que é exatamente ninguém sabe. Ponto é um ponto. Acabou-se. A reta. A reta é um conjunto de pontos. Se eu colocar um ponto aqui, colocar um ponto do lado, colocar um ponto do lado, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, blá, 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 blá. Pronto, você conseguiu uma reta. Uma reta é uma sequência de pontos. Certo, você definiu reta a partir de ponto. E você sabe o que é ponto? Não. Então você também não sabe o que é uma reta. Certo? Reta é uma reta. A reta, a gente viu aqui, quando a gente desenhou esses exemplos aqui de figuras, a reta é os lados, né? Eu não sei o que é reta, mas eu sei onde eu uso. Num quadrado, os lados de um quadrado são retas, né? Beleza. E qual é o terceiro axioma que a gente também não sabe o que é, mas a gente tem uma ideia? É um plano. Se eu desenhar aqui uma reta, se eu desenhar outra reta do lado, outra reta do lado, outra reta do lado, outra reta, outra, e for pro infinito, o que é que eu vou acabar fazendo aqui? Eu vou pintar a folha todinha, concordam? Então, a reta desenha o quadrado. E o plano? O plano pinta o quadrado. O quadrado é só os tracinhos em volta, ele é vazio. Se eu pintar todo dentro, passar todas as retas que tem dentro dele, eu formo um plano quadrado. Essa folha de papel aqui que eu estou usando é um plano, é um conjunto de retas. E cada reta é um conjunto de planos. Então, o que é a área? É o tamanho. É o tamanho de um plano. Área é calcular o tamanho de um plano. Aí você tem que me dizer qual é o tipo de plano, certo? Existem vários tipos de plano. Quando a gente começa a estudar geometria, o primeiro tipo de plano que a gente vê são os planos triangulares. São aqueles que vêm de triângulos. O que é um triângulo? Se eu pedir para alguém desenhar um triângulo, todo mundo vai fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Parecida, né? Ou então assim. Depende da posição de onde você faz, né? O que é calcular a área de um triângulo? É calcular todo o espaço que as retas dentro essas retas aqui por fora definem o plano que eu quero calcular.
E quando eu calculo a área de um triângulo, eu calculo todo o espaço que ele ocupa. Todo o espaço que esse triângulo aqui ocupa. Massa? Massa. Quais são as fórmulas para se calcular triângulo? Para se calcular triângulo, para se calcular a área de um triângulo. Triângulo, só para a gente deixar registrado, é um polígono que tem 3 lados. Quem não lembra o que é polígono, procura no dicionário, então dá um pulinho lá no YouTube, procura um vídeo, tá certo? Polígono, eu não vou definir aqui porque senão a gente vai sair do foco. Polígono, o triângulo é um polígono que tem 3 lados. Massa, só existe uma fórmula base para se calcular a área de triângulo. A área do triângulo, eu vou botar 3 porque representa o triângulo, tá? É base vezes altura dividido por 2. Todo triângulo você pode calcular a área com essa fórmula. Tia, todo mesmo? Calma. Vocês, quando forem olhar na internet, vai aparecer pelo menos mais umas 4 fórmulas. Por quê? Porque vai depender do que é que a questão vai lhe dar. Se a questão lhe der esse lado, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Se a questão lhe der o valor desse lado aqui, ó, e desse lado aqui, isso aqui é a altura, isso aqui é a base. Você calcula base vezes altura e divide por 2. Massa. Se a questão lhe der essa medida aqui, ó, que é da distância desse ponto até esse lado, que isso aqui é a altura, e lhe der essa medida aqui, que a gente também chama de base, você calcula base vezes altura, certo? Essa daqui é a fórmula mais básica. É por isso que eu chamei de fórmula base. É porque a partir dela vem todas as outras. Agora, nesse momento, na nossa revisão, a gente vai lidar com ela. Beleza? Massa. Se a gente olhar para outros tipos de triângulo, por exemplo, vamos lembrar quais tipos de triângulos existem? A gente não pode passar por área sem lembrar dessas classificações, certo? Triângulos. Eles podem ser classificados de 2 formas. Pelos ângulos e pelos lados. Como assim, tia? Se um triângulo tiver somente ângulos obtusos não, gente, perdão. Somente ângulos agudos. O triângulo só tem ângulo agudo. Ele é chamado de triângulo acutângulo. Ângulo agudo, a gente vai lembrar, é aquele que é menor que 90 graus. 90 graus é o ângulo reto. Opa, não dá para enxergar aqui, desculpa. Ângulo agudo, lembrem, é aquele que é menor do que 90 graus. 90 graus é o nosso referencial, é o ângulo reto. Então, se um triângulo só tem ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Se ele tiver só ele só pode ter no máximo um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90. Ele é chamado de triângulo retângulo. Eu acho que todo mundo lembra dessa denominação porque esse triângulo é muito famoso. Triângulo retângulo. É o triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus. E se ele tiver só um ângulo, não pode ter mais do que isso, tá? Um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Se o agudo é menor do que 90, o reto é igual a 90, o obtuso só pode ser maior que 90. Beleza? Se ele tiver um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. Dessas 3 classificações aqui, só uma vai ter uma
fórmula especial. Por que eu coloquei entre aspas? Porque é só uma adaptação. Ó, a fórmula básica que a gente botou foi essa. No caso do triângulo retângulo, essa forma base, a gente bota cateto vezes cateto, eu vou chamar aqui cateto 1, cateto 2, sobre 2. E tia, mudou, não é mais a mesma coisa não, é a mesma coisa sim. Ó, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, todo mundo lembra disso. Esse símbolozinho aqui, um quadradinho com um pontinho dentro, significa que esse ângulo mede 90 graus. A fórmula não é base vezes altura? Quem é a base? Esse lado aqui, ó. E quem é a altura? Esse lado aqui, ó. No triângulo retângulo, esse lado e esse lado recebem nomes especiais. Esse aqui é um cateto. Eu vou chamar de cateto 1. E esse aqui é outro cateto. Eu vou chamar de cateto 2. Quem lembra o nome desse lado aqui, que é o maior? Que é oposto ao ângulo reto? É a hipotenusa. Reparem, então, que é a mesma fórmula. Essa fórmula aqui é igualzinha a essa. Eu só mudei os nomes, porque no triângulo retângulo, os lados, a base e a altura, têm nomes especiais, cateto 1 e cateto 2, ok? Mas é a mesma fórmula. Massa? Beleza. Aqui na classificação quanto aos lados, entra um triângulo que é um pouquinho mais especial, é ainda mais especial do que o retângulo. Na classificação quanto aos lados, o triângulo pode ter todos os lados diferentes um do outro, nenhum é igual, por exemplo, 3, 4 e 5. Cada lado mede um número diferente do outro. Esse triângulo que todos os lados são diferentes é chamado de escaleno. Escaleno é o triângulo que tem 3 lados diferentes. Ok? Se ele tiver 2 lados iguais, ou seja, ele tem 2 iguais e um terceiro lado que é diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Isósceles. Peraí que só letrar aqui tá meio complicado. Então, ele tem 2 lados iguais. No escaleno, todos os lados são diferentes. No isósceles, você tem 2 lados iguais. E aquele que tem os 3 lados iguais? Esse daqui é o especial que eu falei. É o equilátero. Ele é especial que nem o retângulo. Só que ele é um pouquinho mais. Por quê? Porque ele tem uma fórmula só para ele. Tia, tu disse que vinha tudo do mesmo canto. Vem! Eu poderia demonstrar para vocês a fórmula, como é que a gente consegue a fórmula da área do triângulo equilátero a partir dessa fórmula base aqui. Mas eu não vou fazer isso porque a gente vai perder muito tempo. O importante é você saber que ele tem uma fórmula só para ele. E que fórmula é essa? É esse. O triângulo, eu vou botar aqui com um E, que é o triângulo equilátero, ele tem uma fórmula especial. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tia, o que é esse L? Ele não tem todos os lados iguais? Então, é que nem no quadrado. No quadrado, a gente não chama todo mundo de L? No triângulo equilátero, todos os lados não são iguais? Eu também vou chamar de L. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa formulazinha aqui é importante vocês terem na cabeça, tanto quanto essa daqui. Tia, tu disse que só precisa dessa e dessa a gente consegue as outras. Realmente é verdade, mas isso exige uma prática que a gente no 9º ano ainda não tem. Então, o que é que você vai fazer? Para triângulos,
a gente está em triângulos, que são as figuras que tem 3 lados. Você tem que decorar 2 formulazinhas. Essa, que é a mais simples, base vezes altura sobre 2, que se aplica para o triângulo AV, que se aplica para o triângulo retângulo. E essa outra fórmula aqui, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que só se aplica para o triângulo equilátero. Todos os outros triângulos, você utiliza essa fórmula aqui. Para o triângulo equilátero, ele é tão especial que ele tem uma fórmula só para ele. Beleza? Ok. Depois dos triângulos, que é a figura com 3 lados, a gente entra nos quadriláteros. Quadriláteros, o nome já tá dizendo, é aquele que tem, é aquela figura, é aquele polígono que tem 4 lados. Tia, peraí, tu começou no polígono que tem 3 lados e passou pro de 4. Não existe polígono com 2 lados, não? Responde pra mim essa pergunta. Um polígono, eu junto um lado, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, né? Se eu pegar só 2 traços, só 2 retas, olha pra cá, seria, entre aspas, um polígono com 2 lados. Isso não tá aberto? Repara que tem tudo que tá aqui pra fora, tá aqui dentro do polígono. Ele é uma coisa aberta. Então, não é um polígono. Quando você for olhar a definição de polígono, tem que ser uma coisa fechada. Tá certo? Massa. Então, com 2 lados, você não consegue um polígono. Você não consegue um plano. Você consegue um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo. Massa. Mas como é que eu sei a área que tá dentro dele? O plano que tá dentro dele? Não tem como saber. Porque não tem. Tá aberto. Tudo que tá dentro dele é a folha toda. Certo? É como se você tivesse uma caixa aberta. O ar que tá dentro da caixa aberta, você não tem como mensurar, porque é o ar da atmosfera inteira. Agora, se você fechar a caixa, na hora que você fecha a caixa, o ar que tá dentro dela, você tem como calcular. Se a caixa estiver aberta, como é o caso de alguma coisa só com 2 lados, todos os pontos, tudo que tá fora, tá dentro dela. Porque tá aberto. Agora, quando você fecha a caixa, seja com um lado, seja com 3 lados a mais, seja com 5 lados a mais, não interessa. Quando você fecha, aí você tem alguma coisa que você pode calcular o que tá dentro. É como se você tivesse a caixa fechada. Massa? E só um lado? Gente, só um lado não é um plano, é uma reta. Então, não pode se falar em polígono, não pode se falar em área, se você só tem uma reta, ok? Então, a gente começa com os polígonos com 3 lados, que são os triângulos, a gente já viu quais são os tipos, e passa para os polígonos com 4 lados, que são os quadriláteros, ok? Quadriláteros tem um monte de classificação. Vamos ver as classificações dos quadriláteros. Deixa eu virar aqui a folha pra gente. Certo, vamos lá. Quadriláteros. O primeiro quadrilátero, que é a base para todos os outros, chama paralelogramo. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Tem que falar assim mesmo, viu, gente? Porque se você tentar falar rápido, é um trava-línguas. Um paralelogramo é uma figura com 4 lados que são paralelos 2 a 2. Que é a definição de 2 retas paralelas. São aquelas 2 retas que seguem uma sem encostar na outra. Elas vão para o infinito sem encostar na outra. Esse aqui vai pro infinito, vem do infinito, e elas nunca vão encostar uma na outra. Retas paralelas não tem nenhum ponto em comum. Não tem
ponto comum. Nenhum ponto dessa reta aqui, é igual a esse. Não vão se cruzar nunca. Repare que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Esses dois lados, esse lado aqui que eu vou chamar de A e esse lado aqui que eu vou chamar de B, não vão se encontrar nunca. Esse lado aqui que eu vou chamar de C e esse lado aqui que eu vou chamar de D também são paralelos. Eles não vão se encontrar nunca. Massa? Então, o que é um paralelogramo? É uma figura com 4 lados paralelos 2 a 2. 2 a 2. Estão vendo? Massa. Tia, e esses ângulos tem que ser assim tortinho? Tem. Por quê? Porque se você deixar o ângulo reto, você tem um retângulo. O que é um retângulo? É um paralelogramo que tem todos os ângulos retos. Todos os ângulos dele são retos. Se for tortinho, é um paralelogramo. Se for reto, é um retângulo. Significa que um retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos retos. Repare que é um paralelogramo por quê? Esse lado aqui, ó, nunca vai encostar nesse. Paralelos. Esse lado aqui nunca vai encostar nesse. Paralelos. É um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo e tem todos os ângulos retos, a gente chama esse paralelogramo especial de retângulo. E o que é um quadrado? Um quadrado é um retângulo que, além de ter todos os ângulos iguais, também tem todos os lados iguais. O retângulo é um paralelogramo e o quadrado é um retângulo, então o quadrado é um paralelogramo. Por quê? Esse lado é paralelo a esse, não vão se encontrar nunca. Esse lado é paralelo a esse, não vão se encontrar nunca. Todos os ângulos dele são retos, então é um retângulo. Mas todos os lados também são. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. No retângulo, a gente chama esse lado maior de base e esse lado menor de altura, porque são diferentes. Se forem iguais é um quadrado. Massa? Ok? Então, 3 quadriláteros aqui, né? Paralelogramo, retângulo e quadrado. Um vai gerando o outro. O quadrado é um retângulo que tem todos os lados iguais. O retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais a 90. E o quadrado é um paralelogramo que é todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Beleza? Paralelogramo, só lembrando, são os quadriláteros que têm os lados paralelos 2 a 2. Ok? Mas existem outros quadriláteros. Por exemplo não, né? Quais são os outros quadriláteros que existem? Deixa eu botar aqui a mão pra gente não confundir. O próximo que a gente sempre vê depois do quadrado, via de regra, é o losango. Losango. O losango todo mundo tá acostumado porque é aquele que tá na bandeira do Brasil. Aquela parte amarela na bandeira do Brasil é um losango. O que é um losango? É um quadrilátero que tem todos os ângulos diferentes, quer dizer, que tem os ângulos iguais 2 a 2. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Deixa eu botar aqui 2 tracinhos e aqui 2 tracinhos para ficar. Um losango é um quadrilátero, todos os ângulos são diferentes de 90, não pode ter nenhum grau aqui diferente de 90. Tem 2 ângulos obtusos, certo?
Esse ângulo aqui é obtuso e esse ângulo aqui é obtuso. Eu vou dar aqui nome aos vértices. A, B, C, D. O ângulo BAD, a representação é assim mesmo, tá, gente? BAD, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo BCD. BCD. E todos os dois são diferentes de 90. No caso, esses aqui são maiores que 90. As características de um losango, né? Tem 4 ângulos, porque tem 4 lados, iguais 2 a 2. 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. O ângulo ABC é igual ao ângulo ADC. E todos os dois são menores que 90. Isso é um losango. Massa? Só falta mais um tipo que se abre em 2. Deixa eu colocar aqui de lado pra gente poder caber aqui. É o trapézio. É o último tipo de quadrilátero que a gente estuda. Trapézio. O que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados diferentes e paralelos. Esse lado é diferente desse. São tamanhos diferentes, mas eles são paralelos. Quando você fecha o quadrilátero, essa daqui é a figura que você consegue. Ok? Esse daqui é um trapézio que a gente chama de regular. O que é um trapézio regular? Se você passar um tracejadozinho aqui, ó, passar aqui um tracejado, trapézio regular, essa figura que forma aqui dentro é um quadrado. Ok? Tem o trapézio, desculpa, pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo. Tem o trapézio que chama escaleno. Trapézio escaleno, quando você passa esse tracejado aqui, o que importa deixa eu reformular aqui. O trapézio regular é aquele que quando você parte esse tracejado, esse triângulo aqui é igualzinho a esse. Isso é um trapézio regular. O trapézio escaleno é aquele que quando você passa esse tracejado, você consegue 2 triângulos diferentes. Esse triângulo é diferente desse. E existe ainda o trapézio retângulo, que ele é como se fosse a metade. Na hora que você só tem como passar um tracejado, esse ângulo aqui dele é reto. Existem 3 tipos de trapézio. O regular, que é aquele que quando você passa as perpendiculares, que é uma perpendicular, na paralela não tem ponto nenhum em comum. E na perpendicular? A perpendicular tem um ponto em comum e somente um. Mas tem uma coisa. É só um ponto em comum. Tá aqui o ponto, ó. Esse ponto bem aqui no meio. Mas para ser perpendicular, quando você acha esse ponto em comum, tem que formar um ângulo de 90 graus. Por quê? Pode ser assim, ó, tortinho. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Quando tem um ponto em comum e não é 90 graus, a reta é simplesmente concorrente. As retas, né? Concorrentes. O que importa pra gente são as perpendiculares. Elas têm um ponto em comum e elas formam entre si 4 ângulos de 90 graus. Beleza? O trapézio, você sabe se ele é regular quando você passa as perpendiculares. Daqui é a perpendicular 1, perpendicular 2. Quando você passa as perpendiculares, esse triângulo é igual a esse. Esse daqui é o trapézio regular.
Esse daqui é o trapézio escaleno. Por quê? Porque esse triângulo é diferente desse. E esse daqui é o trapézio retângulo. Por quê? Porque ele tem dois ângulos retos. Ok? Não interessa qual dos trapézios você está usando. O que interessa é que para trapézio só existe uma fórmula. Vamos para as fórmulas então? As fórmulas dos quadriláteros. Quadriláteros. E aqui não tem muita dificuldade não, é só decoreba mesmo, tá? O primeiro quadrilátero que a gente falou foi o paralelogramo, né? O segundo quadrilátero, tia, tu não botou a fórmula, peraí, calma, nasceu 2 dias. O segundo quadrilátero, o retângulo, tem a mesma fórmula do paralelogramo. Quando você calcula a área deles, é base vezes altura e acabou-se. Base vezes altura. Qual é a diferença do paralelogramo para o retângulo? Se você voltar o vídeo lá um pouquinho, o paralelogramo ele é tortinho, né? Paralelogramo não é tortinho e o retângulo não é reto. A diferença é que a base do retângulo é esse traço aqui ou esse. São iguais, né? 2 a 2. A altura é esse traço aqui. Beleza? Ou esse. Massa. No paralelogramo, a base é essa que está deitada. Embaixo ou em cima não interessa. Mas quem é a altura? A altura não é esse pedaço aqui. A altura não é esse traço aqui, gente. A altura do paralelogramo é a distância entre as bases. Ou seja, você tem que passar uma perpendicular. Perpendicular é aquela que forma 90 graus. Achar a distância entre as duas bases. Essa base é igual a essa. Você pode usar qualquer uma das duas. Na hora que você acha a distância entre elas, aí sim você tem a altura. A fórmula é a mesma. O que muda é a altura do retângulo é o lado propriamente dito. A altura do paralelogramo não. A altura do paralelogramo é a distância entre as bases. Quando você traça a perpendicular, você acha a altura. Ok? Entendido? Se não entenderam, volta um pouquinho. Só para repetir mais uma vez. A fórmula para calcular a área do paralelogramo e do retângulo é a mesma. Base vezes altura. A diferença é a altura do retângulo, porque ele é reto, esses ângulos não são todos retos? Então, a altura do retângulo é o próprio lado, é o próprio ladinho que está em pé. Mas no paralelogramo, esse lado aqui não está reto. Esse lado aqui não está retinho. Não tem um ângulo reto aqui. Então, você tem que criar esse lado reto. Como é que você cria esse lado reto? Você pega uma régua, ou eu, por exemplo, eu já tenho uma noção mais ou menos de onde vai ficar reto. E calcula a distância entre as bases. Aqui tem uma base e aqui tem outra base. A distância entre elas é a altura. Tem que ficar reto. Ok? Para você achar a altura, você precisa de um ângulo reto. Massa? Depois do paralelogramo e do retângulo, a gente tem o quadrado. Quadrado. E a fórmula também é a mesma. Só que tem uma diferença. Base vezes altura. É a mesma fórmula. Só que qual é a diferença no quadrado? O quadrado, se você lembra, ele tem todos os lados iguais.
Essa base aqui é igual a essa altura. No quadrado, a base é igual à altura, que eu vou chamar de uma outra letra, L, de lado. Todos os lados do quadrado são iguais. A base dele é igual à altura. Como são iguais, eu chamo por uma terceira letra, o lado. Ou seja, a fórmula da área do quadrado é L vezes L. E se vocês lembram a definição de potência, L vezes L é L ao quadrado. É por isso que isso aqui chama ao quadrado, não é L elevado à segunda potência. É L ao quadrado porque é a fórmula do quadrado, da área do quadrado, ok? Reparem que é a mesma fórmula do paralelogramo e do retângulo, porque o quadrado é um paralelogramo, é um retângulo. Só que como ele é um paralelogramo e um retângulo especial, a gente dá uma terceira nomenclatura para o lado dele e opera isso. Lado, que é igual a base, vezes o lado, dá o lado ao quadrado. Massa? Beleza? Depois do quadrado, a gente teve, eu coloquei para vocês o losango. O losango já é uma formulazinha um pouco mais chatinha, por quê? Porque ela é pouco utilizada. O losango, para se calcular a área do losango, você utiliza diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Tia, pelo amor de Deus, o que é uma diagonal? Vamos lá, devagarzinho. Se vocês lembram, o losango é aquela figurinha que tá na bandeira do Brasil, né? Faz de conta que isso aqui ficou direito. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, mas o importante é que esse ângulo aqui é igual a esse e maior do que 90. Esse ângulo é igual a esse e menor do que 90. Massa. Eu vou dar nomes aqui para os vértices. Os vértices são onde os lados se encontram. A, B, C, D. O que é uma diagonal? Diagonal é um lado, quer dizer, é uma reta que liga dois vértices não consecutivos. Ó, tá aqui esse segmento de reta. Estão vendo esse pedaço aqui, ó? Daqui do A até o B tem um lado, estão vendo? Por que isso é um lado e não uma diagonal? Porque depois do A vem o B. Por que esse daqui, entre o B e o C, é um lado e não uma diagonal? Porque depois do B vem o C. Esse daqui, entre o C e o D, é um lado e não uma diagonal? Porque depois do C vem o D. E para fechar o quadrilátero, depois do D, a gente volta para o A. Então, isso aqui são todos consecutivos. Qual é o vértice que eu posso ligar que não é consecutivo? Se eu ligar o A com o C, você concorda comigo que o C não é consecutivo ao A? Depois do A, ou é o B, ou é o D. E eu liguei o A com o C não é consecutivo ao A. Esse traço que eu passei aqui de preto é uma diagonal. Mas existe outra. Se eu ligar o B com o D, repare que depois do B ou vem o C ou vem o A. Eu liguei o B com o D. Isso é outra diagonal. Isso aqui é uma figurinha muito comum para quem faz pipa. Acho que vocês já viram isso aqui na pipa. O esqueleto da pipa, uma pipa é basicamente um losango, certo? O esqueleto da pipa são as diagonais. O que é a diagonal maior? É a maior das diagonais. É essa maior. Reparem que o tamanho é bem maior. Nunca vão ser iguais. Se forem iguais, não é um losango, é um quadrado. Ok? Anotem essa observação, que essa observação é muito importante. Se você fizer as diagonais de um losango e elas derem iguais, não é um losango, é um quadrado. Num losango, sempre vai existir uma diagonal bem grandona e uma diagonal menor. Aí a fórmula da área é a diagonal maior, que é essa medida aqui que vai do A até o C, vezes a diagonal menor, que é essa medida que vai do B até o D.
Ok? Terceira não, né? Eu tô errando aqui a nomenclatura. O quadrado é o terceiro e o losango é o quarto, né? A última fórmula, essa é a mesma para todo mundo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, vem bem para cá. A última fórmula, 5, é o do trapézio. Essa é a mesma para todos os trapézios que existem. A gente falou do trapézio regular, do trapézio escaleno e do trapézio retângulo. Indiferente de qual trapézio que você está falando, sempre vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sempre, toda vida, qualquer situação, certo? Não muda. A área do trapézio é sempre base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tia, quem são essas medidas pela hóstia consagrada? Vamos pegar aqui um trapézio escaleno. Eu repito, essa fórmula vale a mesma coisa para qualquer trapézio, ok? Massa. Base maior, obviamente, é essa, que é a grande. Repare que um trapézio tem duas bases. Os dois lados que são paralelos são bases. Eu posso desenhar ele de cabeça para baixo. Desenhar de cabeça para baixo ou cabeça para cima é só uma questão de perspectiva, tá? O que interessa é que esse lado aqui é paralelo a esse. Isso é a característica de um trapézio. Esse lado aqui é maior do que esse. Então, essa base é a maior e essa base é a menor. E o que é a altura? Aí a gente volta para aquele mesmo conceito que a gente viu lá no paralelogramo. No paralelogramo, a gente teve que passar uma perpendicular, não foi? Aqui no trapézio também. Como é que eu sei o que é a altura? É a distância entre as bases. Nem é esse lado, nem é esse. É a distância entre as bases. Essa distância aqui, ó. Reparem que ela é perpendicular. A altura sempre é perpendicular. A distância entre as bases é a nossa altura. Fórmula do trapézio, então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok?